Boa tarde, gente. Deixa eu só botar lá no canal de Milagres e já volto. Só um minutinho. Pessoal, em nome de Jesus, uma ótima noite, uma ótima tarde a todos. Já estou definindo noite. Que o Espírito Santo, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós. Que nós possamos ter uma tarde na presença, uma tarde de ensinamento, uma tarde de aprendizagem, uma tarde em que o Espírito vai falar conosco de maneira grandiosa, sobrenatural e extraordinária. Sônia, prosperidade na sua vida, que o tempo de Deus esteja com vocês, coração cheio do Espírito Santo, promessas de Deus se cumpram sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês. Uma ótima tarde, que Deus abençoe as finanças, que Deus abençoe o estado emocional de vocês, que Deus visite cada um de vocês que estão entrando nesta live. Ótima tarde para viver um tempo novo de Deus. A paz do Senhor. Irmãos, eu estava ainda há pouco refletindo sobre é impossível você passar por um propósito sem você viver o tratamento de Deus. É impossível você acessar a terra prometida sem antes Deus educar você acerca do que Ele quer que você seja, para você colocar os pés onde Ele quer que você coloque. Às vezes, irmão, nós viemos do mundo e quando nós entramos para a presença, nós queremos que Deus resolva tudo de uma hora para outra que nós negligenciamos anos da nossa vida. Fomos negligentes com o nosso destino, fomos negligentes com as oportunidades que Deus colocou nas nossas mãos e não conseguimos compreender que talvez o período que estamos passando é um período de evolução. Então repita aí, ninguém coloca o pé na terra prometida sem antes ser tratado por Deus. Repita aí. Você que está pedindo a Deus um novo tempo, você que quer chegar na terra prometida, você que quer viver as maravilhas de Deus, você que quer tomar posse do extraordinário de Deus, ninguém chega na terra prometida sem antes aprender a respeitar, sem antes aprender a valorizar, sem antes aprender a entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitos de nós estamos vivendo períodos e nós olhamos para Deus e falamos assim: ah, Deus, quando eu estava no mundo, eu vivia isso, eu vivia aquilo. Quando eu estava no mundo, eu vivia aquilo outro. É exatamente as memórias do mundo que Deus quer apagar de você. E talvez o período complicado que você está vivendo, o período dolorido, Sônia, que Deus apague toda a transgressão do tempo da ignorância. Que toda a transgressão do tempo da ignorância na tua vida seja apagada, porque é sobre isso que vamos falar. E que você entenda que há um tratamento de Deus para que você viva um tempo novo na sua vida, para que você bote os pés em um lugar novo. E esse lugar novo é a terra que mana leite e mel. Irmão, se eu moro numa terra que mana leite e mel, eu moro no campo da prosperidade de Deus. No campo em que Deus diz assim: olha, Moisés, ensina ao meu povo sobre termos,
porque este povo é patrimônio meu e eu zelo por eles. Mas para você ser zelado por Deus, você precisa primeiro aprender sobre obediência. Você primeiro precisa aprender sobre andar nos caminhos. Você precisa entender que Deus, Ele é grandioso e poderoso e que Ele trouxe você até aqui essa live para mudar o contexto da tua história. Deus não quer, irmãos, alimentar você com mais uma panela de carne, porque o povo viu sinais, prodígios e maravilhas no deserto, mas o povo estava reclamando com Moisés: no Egito as panelas eram cheias de carne. O povo não conseguia entender que aquela medida era a maneira que Deus tinha de mudar o intelecto do povo de Israel. E talvez você está olhando para você e está dizendo: até amanhã, filho, Deus abençoe. Você está olhando para você e está dizendo assim: pastora, eu estou vivendo um momento duro da minha vida. Eu estou vivendo um momento conturbado da minha vida. Eu estou vivendo um momento difícil da minha vida. Eu estou passando no meio de uma moenda, pastor. Eu estou enfrentando batalhas espirituais, materiais, emocionais. E Deus, Ele olha para você e diz assim: enquanto você não aprender a me obedecer, você não deixa de viver alimentado por maná. Enquanto você não atender que o problema está sobre a tua desobediência, você não sai do círculo vicioso que você está, de miséria, escassez, imaturidade. Você já reparou como você é uma pessoa imatura sem ser tratada pelo reino? Você já reparou como você é imaturo se você não estiver dentro da herança do trono de Deus? Se você não estiver próximo da promessa de Deus? Você é aquela criatura que reclama de tudo, se vitimiza, é aquela criatura que põe a culpa nos outros, é aquela criatura que põe a culpa no governo, é aquela criatura que diz: eu estou sendo provado, eu não merecia estar vivendo isso. E Deus estava olhando para o povo de Israel e estava dizendo assim: vocês foram escravos porque vocês escolheram se rebeliar contra mim. E aí vocês clamam: eu tiro vocês do deserto, eu tiro vocês da mão de Faraó. E vocês precisam ser tratados no deserto. E vocês estão aqui murmurando. Vocês estão aqui se lamentando. Vocês estão aqui reclamando. E o Senhor manda eu te fazer uma pergunta: até quando você vai cochear em 2 pensamentos? Até quando você vai dizer: a vida está difícil para mim, mas não muda, não toma atitudes novas, não muda de comportamento, não toma atitudes diante de Deus? Sim. Você talvez é um ouvinte dessa live, mas muito pouco você pratica. Você nunca tomou uma atitude com Deus de obedecer, de renunciar, de abrir mão do que sente, do que pensa, de abrir mão daquilo que Satanás tem imposto a você. E nessa tarde de autoridade no mundo espiritual, eu quero ministrar no seu coração. Você que diz assim: eu estou vivendo períodos conturbados, pastor. Eu estou vivendo períodos complicados. Eu estou vivendo períodos em que eu não estou entendendo o porquê que Deus minimizou aquilo que eu achava que ia ter alargamento. Tem pessoas aqui que acharam que simplesmente se consertar com Deus, pronto, estava tudo resolvido. Aí Deus chama você e diz assim: primeiro precisa haver reparação. Primeiro você precisa entender por que você estava no deserto. Primeiro você precisa entender o porquê que você está vivendo esse período conturbado. Primeiro você precisa entender por que as portas foram fechadas, ou por que diminuiu a frequência da prosperidade que você esperava. É o Senhor dizendo: eu tirei vocês
da mão de Faraó. Mas é necessário tratar vocês no meio do deserto. É necessário mudar a visão mental. É necessário mudar a visão espiritual. É necessário mudar os costumes. Vamos falar sobre costumes? Tem pessoas aqui que estão até ouvindo a live, mas ainda carregam costumes do Egito. Ainda estão se humilhando no Egito, carregando a mesma frequência escravista que você comia na mão de Faraó. É quando você comia na mão do Egito e você diz assim: ah, Deus, mas no Egito eu tinha carne. Mentalidade de escassez. Pessoa que carrega mediocridade. Pessoa que não entendeu a concepção de Deus. Eu pergunto a você que está aqui nessa live: será que você começou a entender a concepção de Deus na tua vida? Que enquanto você não mudar o teu comportamento, você não sai do ciclo que você está? Enquanto você não mudar a tua atitude, você não chega no lugar que Deus quer que você chegue? Porque havia uma promessa, havia um propósito, havia um Deus zeloso, cauteloso, cuidadoso, que tirou o povo do Egito, mas havia um povo rebelde, havia um povo negligente, havia um povo focado no passado, havia um povo que sentia saudade de ser escravo. Meu Deus! Tem pessoas aqui, irmãos, que Deus até te tirou do Egito, mas você não tirou o Egito da planta do teu coração. Você ainda continua tendo comportamentos lá no Egito. A tua conexão é com a escravidão que você viveu no Egito. Bem-vinda, Cláudia. Você continua sendo escravo financeiro, escravo emocional, escravo material, porque não houve renúncia. Ninguém se apossa de um terreno na terra prometida sem renunciar ao Egito, sem renunciar aos costumes, sem mudar o comportamento. Boa tarde, Mara. Tem pessoas aqui que você tem o mesmo comportamento no Egito, em que você era chibatado, em que você era espizinhado, em que você era humilhado. Você é do tipo de pessoa que murmura e não entende que o que você está passando é Deus te mostrando que você precisa sofrer mudança, mas você prefere contar desculpas. Você prefere criar uma narrativa para algo que você precisa ser tratado. Deixa eu te contar uma coisa. A tua narrativa, ela pode até funcionar para mim. Pode até funcionar para Camila, para Cláudia, mas para Deus não, irmãos. Para Deus, Deus quer sinceridade de coração. Para Deus, o deserto é proposta de maturidade. Para Deus, o que você está vivendo é Ele te mostrando que você precisa renunciar ao Egito para viver o propósito da evolução prometida. Existem pessoas aqui que elas têm sempre uma narrativa triste para contar, que não muda a vida de ninguém. Não muda a vida dos irmãos, não muda a vida da pastora, não muda a vida de ninguém. Mas que a tua vida também não sai do lugar. Então, irmãos, eu pergunto a você: o que você prefere? Viver um tratamento no deserto e entrar na terra prometida? Ou ficar no deserto contando desculpa para as suas derrotas? Qual é a tua preferência? Qual é o teu propósito? Porque
assumo o meu propósito e entendo que Deus me tirou do Egito, me levou ao deserto, a paz do Senhor tá travando, né? Por isso que o TikTok não tá entregando. Por isso que não estão entregando, porque a internet ficou do nada ruim. Do nada. Já vai melhorar. Aí o TikTok não entrega. Por isso que eu tô vendo que a live não tá... voltou. Então eu quero ministrar no teu coração hoje. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade emocional que você está passando. Eu não sei o que no deserto você se lamenta, você se vitimiza, você esqueceu que no Egito você adorava deuses estranhos? Você esqueceu que no Egito você adorava bezerros? Você esqueceu que no Egito você sacrificava aos ídolos estranhos? Aí você acha, né, que Deus a gente manipula, que agora que você está 2 meses na igreja, né, que tua vida tem que mudar sem esforço. Ponto. Não precisa ter esforço. Deus tem obrigação com aqueles que foram infiéis a Ele. Na verdade, irmãos, o que está faltando para nós é vergonha. Vergonha na cara de estar no deserto e dizer: eu estou aqui porque mereço. Eu estou aqui porque Deus está tratando o meu estado intelectual. Porque eu sou mentiroso, vitimista, aproveitador, só quero andar com Deus quando tem benefício. E o povo se vitimizava diante de Moisés dizendo: no Egito tinha panelas de carne. A paz do Senhor. Aqui a gente vai morrer de fome. Coisa de quem não conhece o princípio da gratidão. Porque quem conhece o princípio da gratidão não murmura diante de Deus. Muito pelo contrário. Ela olha o cenário, ela entende o que está acontecendo, ela diz: Deus, eu estou passando por isso aqui por um motivo. Para onde é que eu preciso crescer? Para onde é que eu preciso evoluir? Para onde é que eu preciso mudar a minha mentalidade intelectual diante da terra? Escute bem. Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Irmãos, agora parece que estabeleceu a internet. Compartilhem, curtam a live para a gente poder entregar a live. Amém? Para que outras pessoas escutem este evangelho do reino. Amém, irmãos? Este evangelho de vida. Para que outras pessoas vivam este evangelho do sobrenatural. Às vezes, irmãos, a gente, sem maturidade, quando Deus fecha uma porta, nós achamos que é o fim. Batemos o pé, fazemos pirraça. Mal nós sabemos que é uma das maneiras que Deus tem de nos tratar, para que nós possamos entender que precisamos mudar estados, que precisamos evoluir, desenvolver, crescer, que precisamos amadurecer. E Deus está olhando para nós e está dizendo assim: o deserto que você está é para que você mude comportamento. É para que você mude atitude. Irmãos, eu estava fazendo mentoria agora com a Michele. A Michele, vocês estão vendo que ela está recente no ministério, mas ela disse para mim que me acompanhava desde janeiro ou fevereiro. Eu não sabia. Irmãos, a Michele largou 10 anos de igreja católica por causa desse ministério aqui. É um testemunho muito poderoso, né? E tem pessoas que estão aqui e não mudam. Não mudam de mentalidade, não mudam de comportamento, não mudam de atitude. Ela era 10 anos intercessora da igreja católica. 10 anos. Ela era intercessora da igreja católica. Quando ela começou a assistir a live, ela falou: opa, o que eu estou vivendo não é certo. Falou pro marido: a partir de hoje, eu não faço mais parte da igreja católica. E ela hoje é parte desse ministério aqui. Hoje ela é dizimista dessa obra. Ela falou: pastor, eu não perco uma live, só se eu estiver trabalhando. Que ela trabalha.
E tem gente que não muda nunca, não vai mudar nunca, não vai sair do lugar nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto nós não assumimos o nosso propósito e entendemos que nós precisamos tomar atitudes novas, nós vamos continuar vivendo velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo velho em roupa nova. Não tem como. Ou você é velho ou você é novo. Ou você é vinho velho ou você é novo. Ou você é um vinho novo colocado no odre ou você não é. A internet ficou amarela, começa a cair lá. Então vamos lá. Deus manda um maná. Quem é que você diz assim, pastor, eu estou vivendo de maná? Eu tenho uma palavra para você hoje. Eu estou vivendo do maná do céu. Demorou, mas aprendeu, né, Maria? Demorou, mas aprendeu. E hoje está contando testemunho. Demorou, mas entendeu o propósito de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para falar com vocês. Muito forte. Amém, irmãos? Está dando amarelo e verde a internet. Por isso que a live não está entregando e por isso que está caindo. Porque quando a internet está ruim, eles não entregam. Fica oscilando. Fica sem frequência. Mas Deus sabe quem precisa ouvir, né? Deus sabe quem são as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Deus sabe quem são as pessoas que precisam participar deste momento aqui. Deus sabe, né? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram. O que eles fizeram, irmãos? Eles murmuraram. Bem-vindos todos. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Eles murmuraram. É aquela pessoa que ela vive uma vida de murmuração. A culpa é sempre de alguém, nunca é dela. Ela esquece da lei da semeadura e colheita. O problema está sempre nos outros. O problema está no ministério, o problema está no pastor, o problema está no irmão, o problema tá... Nunca é ela. Nunca vai ser ela. Reclama de tudo, Cláudia. Aquela pessoa, ela vive fora do princípio. Ela tem princípios quebrados. Porque ela não consegue ver bondade e beneficência de Deus em nada. Ela não tem bom ânimo. Ela não é alegre. Ela não tem testemunho. Ela tem sempre uma história vitimista para ser contada. Ela anda pela força do braço e depois quer culpar a Deus pelas suas escolhas. Este é o grupo de Corá, Datã e Abirão que estavam no deserto. É os murmuradores, os reclamadores, aqueles que falam mal do líder pelas costas. Por quê? Porque o problema está em Moisés. Mas espera aí, quando Moisés tirou você do Egito, que enfrentou as pragas, quando Moisés meteu o peito lá com o faraó, Moisés era bom. Quando Moisés levantou o cajado e abriu o mar, através da autoridade de Deus, Moisés era bom. Quando ele tocou na rocha e saiu água, Moisés era bom. Bastou uma ausência de algo que tinha que chegar porque Deus estava tratando, aí o murmurador começa a criar culpados. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Eu não estou vendo Deus na minha vida. Eu não estou vendo Deus prosperar na minha vida. Por quê? Deus está falando aqui, tá, irmãos? O Espírito Santo de Deus está falando aqui, tá? Porque, irmãos, Deus conhece o coração de murmurador, tá? E de vez em quando eu também fico sabendo através do Espírito. Amém? De vez em quando o Espírito sopra. De vez em quando o Espírito sopra em mim aqui, ó. Fulano está falando de você. Beltrano está falando de você. Beltrano tem um coração sujo, amargo, por isso que não prospera. Vamos lá. E eles murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto.
E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos, meu Deus, por mão do Senhor na terra do Egito. Como é que se chama isso, irmãos? Como é que é o nome disso? Quem pode me dizer como é que é o nome disso? Ingratidão. Quem dera que nós morrêssemos no Egito. E o ingrato, o que tem o coração murmurador, ele não sai do ciclo da terra prometida, do deserto. Ele não coloca o pé na terra prometida de jeito nenhum. Não adianta. Ele vai ficar ali convalescendo, porque ele não conseguiu agradecer nem a Deus por ter tirado ele do Egito. Ele não conseguiu glorificar a Deus porque ele era um miserável na terra estrangeira. Ele era um escravo. E Deus deu a oportunidade dele se levantar. Mas ele quer fazer do jeito dele. Escuta, no deserto, pastor, as coisas têm que acontecer do meu jeito. Você é um manipulador do propósito de Deus. E com Deus não se manipula. E se Deus tiver que tratar você, porque Deus conhece a dureza dos nossos corações, Ele sabe qual é o tempo que você precisa ficar no deserto. Quais são as medidas do que você vai precisar viver? Qual é o direcionamento profético que você precisa viver? Mas você não sai daí enquanto você não aprender que você está girando no ciclo daquilo que você mesmo plantou. Eu estava sentado lendo essa passagem mais uma vez. Eu leio a Bíblia o tempo todo. E ainda bota assim, olha: quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Mesquinhez emocional. É aquela mulher, vou usar um exemplo, tá, irmãos? Que ela apanha do cara, mas ela diz: não, mas de vez em quando ele é bom. Não é negociação daquilo que Deus não quer que você viva. Não é a pessoa dizer: eu era escrava, mas pelo menos eu estava do lado da panela de carne. Você acha que é isso que Deus quer para nós? Escuta essa, Maria. É a pessoa que ela tá ali e ela diz assim: não, mas eu era escravo, mas pelo menos eu tinha carne. Deus não quer que sejamos escravos de nada e nem de ninguém. Não por uma panela de carne. Nós não vamos vender a nossa liberdade profética por uma panela de carne do Egito, porque o Egito representa a imoralidade, a quebra de aliança, a falta de fidelidade, a falta de relacionamento com Deus. Mas eu me vendo por causa de uma panela de carne. E eu pergunto: qual é a panela de carne que está na tua vida? É você estar conformado com o que está vivendo e não se levantar e reagir? É você estar vivendo no pecado e negociando com o Egito, dizendo: é melhor viver no pecado e ter uma panela de carne do que viver o tratamento no deserto e botar os meus pés na terra prometida? Porque, irmãos, deserto é lugar de maturidade. Porque quando a gente enfrenta um deserto e entende o propósito daquele deserto, ele nos leva à terra prometida. Você conhece alguém que você pode aconselhar essa pessoa e que ela diz na tua cara que ela não quer mudar? Quem aí conhece uma pessoa dessa? Adianta conversar? Não adianta, irmãos. O princípio daquela pessoa é quebrado. Orgulho. O princípio dela, o DNA dela é do diabo. Então por isso que a pessoa valoriza
a carne e a panela do Egito, mas não valoriza a tirada. Deus ter levantado o profeta, Deus ter mudado céus e terra, aberto o mar, Deus ter gerado água, Deus ter gerado maná, codorniz. Não há reconhecimento. Porque os que têm o caráter do Egito, eles não reconhecem as benfeitorias de Deus. E nunca vão reconhecer. Tanto é que a maioria deles foram engolidos pela terra, que era o povo que se juntava a Datã, Corá e Abirão. É aquele povo duro, cerviz dura, coração duro, mente fechada. Aquele povo que não quer viver uma proposta de evolução. Muito pelo contrário. É um povo imaturo, é um povo desgastado pelo pecado, sim. Dá uma olhadinha e vê se você lembra de alguém. Tu diz assim, meu Deus, a pessoa é jovem, mas ela é desgastada pelo pecado. Tem 30 anos, parece que tem 80. Tem 20 anos, parece que tem 50. Conhece pessoas assim? Que a pessoa, ela não escuta ninguém, ela prefere o Egito do que ouvir a Deus, mas tu olha para ela, ela é desgastada pelo pecado. Tu olha para ela, tu vê o peso intelectual nela, espiritual. Tu vê os demônios ali ministrando sobre ela diariamente. Então escute, porque essa mensagem aqui veio para mudar a tua visão essa tarde. Aí eles botam assim, ó: quando comíamos pão até fartar, porque não tendes, nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. O ingrato, ele vai virar para você, boa tarde, ele vai dizer, eu não te pedi para me tirar de onde eu estava. Não é assim? Eu preferia apanhar todo dia, mas ter pão e carne. Meu Deus. Eu preferia apanhar todo dia, mas ter pão e carne na mesa. Tem gente, irmãos, que ela se vende. Ela se vende a sua alma pro diabo. Boa tarde. Ela vende a sua alma pro diabo. Ela prefere viver porque tem um pão, tem uma panela de carne, mas ela não consegue abrir mão do orgulho. Ela não consegue abrir mão da mesquinhez, da proposta de ingratidão que Satanás entregou na mão dela. Isso é tão sério que eu tô falando, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém, anote bem, vai botar o pé na terra prometida sem antes ser tratado no deserto. E se você não aprender a ser tratado, você vai ficar no deserto aí, girando, ó, reclamando. Ah, porque no Egito tinha carne. Ah, porque no Egito tinha pão. Somos nós, mesquinhos, mentalmente escassos e espiritualmente medíocres, ingratos. Irmãos, o que tu prefere? Comer uma panela de carne no Egito ou ver os sinais, prodígios e maravilhas de um Deus que levanta um remidor, oferece 10 pragas só para me tirar da mão de Faraó, abre o mar? O povo preferia a panela de carne. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente que ela vai preferir a panela de carne. Tem gente que ela vai preferir o retrocesso. Escute isso. Tem gente que ela vai preferir voltar se comer de panela de carne. Sabe por quê? A carnalidade não deixa a gente viver a espiritualidade. Escuta isso. A carnalidade não permite que nós sejamos espirituais. Ela nos prende, ela nos rompe, ela nos adoece, ela nos entristece, ela nos prende. E nós falamos, mas todo carnal, você pode reparar, irmãos, tu vai entender o que eu estou falando agora. Todo carnal, ele tem problema com comida. Ele é extremamente guloso. Ele não abre mão, ele não pode fazer um jejum, porque a carne dele não permite. Todo carnal não pode viver uma vida de oração. Todo carnal não reconhece o que os outros fazem.
Você conhece alguém que não reconhece o que os outros fazem? A pessoa faz e a pessoa diminui. Ela não reconhece. Esse era o coração do povo que foi resgatado no Egito. Coração de carnalidade. O povo levanta e diz: ai, quem me dera morrer no Egito, porque lá tinha carne na panela. Um povo oprimido por Faraó. Um povo adoecido por Faraó. Viram as suas gerações sendo escravizadas, mas ainda assim ela volta e diz: não, eu prefiro o Egito. E esse não é o nosso propósito. Eu quero falar sobre maná, porque eu sei que muitos de vocês aqui estão vivendo fases na vida de vocês em que só está chegando maná. Pastora, só está dando maná. É aquele maná, naquele dia, amanhã é outro dia, depois de amanhã é outro dia. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Na vida de um crente, essa é a melhor fase. Porque se ele for aprovado nessa fase, já era. Ele coloca o pé na terra prometida. Porque nessa fase ele está sendo provado. Deus está estudando o coração dele. Deus está avaliando a fidelidade dele. Deus está entendendo o intelecto dele. Deus está vendo se ao invés dele ser um murmurador, ele é um grato. Porque entrou 1 quilo de arroz, gratidão. Porque entrou um bocadinho de frango, gratidão. Porque consegui pagar minha luz, gratidão, Deus. Porque eu estou sim vivendo no deserto. Mas o Senhor tem mandado as experiências diárias para me gerar um propósito de evolução, para eu poder chegar na terra prometida. Então vamos lá, irmão, estou sem voz nenhuma. E aí no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Quem aqui está vivendo um período de maná? Quem aqui você tem consciência que você está vivendo um período de maná? Pois vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção. Como que diz? Cada dia a porção. Para cada dia. Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então diga para mim, por que você está no deserto? Quem é que pode me dizer? Por que você está no deserto? Por que você se voltou para Deus e está passando um momento de maná? Deus está te avaliando. E Ele está entendendo se você retrocede pela panela do Egito, pela panela de carne, em que você era escravo, ou se você valoriza o maná, se você valoriza o tempo de Deus, se você agradece por tudo que chega nas tuas mãos, se você tem agradecido a Deus pelo maná que tem descido do céu todos os dias. Deus disse assim: olha, eu vou mandar medidas, porque eu vou olhar cada um e vou ver se estão obedecendo a minha lei. Irmãos, isso é muito profético. Porque a primeira coisa quando nós estamos num deserto é bater pino. Ah, por que Deus está permitindo que eu passe isso? Ah, por quê? É Deus dizendo: ei, teu DNA não é de escravo. Você precisa agradecer pelo momento de deserto que você está vivendo. Isso, desespero. Você precisa agradecer. Eu acho engraçado a Cláudia, porque, irmão, ela entende. Ela é minha ovelha mesmo, a Cláudia. Porque ela sabe tudo que eu vou falar. Eu morro de rir. A Claudinha, ela sabe tudo que eu vou falar. Eu morro de rir. Então, irmãos, a pessoa
ela sabe exatamente quando está no deserto, por que está no deserto. Deus está dizendo, agora eu estou te avaliando. Olha, vocês foram para o Egito por conta do pecado de vocês. Aí ficaram escravos, apanhando de Faraó, oraram, intercederam e eu respondi. Levantei o remidor. Agora vocês querem matar o remidor. Agora vocês querem ser ingratos pelo que eu já fiz por vocês até aqui. Ah, Moisés, agora eu vou mandar medidas. Porque o povo vai ter. Eu vou ter que entender quem é quem. Sabe por quê? Agora chegou no ponto do deserto que tem o povo da tribo de Datã, Abiram e Corá. E tem um povo que vai chegar na Terra Prometida. Porque nem todo mundo entendeu ainda o valor da Terra Prometida. Nem todo mundo entendeu que eu sou o Deus que saro, que eu sou o Deus que arranco com mão forte do Egito. Pelo contrário, estão desmerecendo aquilo que eu fiz. E vou dizer alguma coisa. Quem no meio do deserto tentou acessar portas por sua própria vontade? Irmão, se puder compartilhar, compartilha. A internet está ruim. Quando a internet está ruim, o TikTok não entrega. Eu já estou aqui há 2 anos, eu conheço como é que funciona a plataforma. Eles não entregam. A live está estável, eles ficam... Não passa de 20 e pouco, 30, no máximo. E a live está estável. Amém? Pois eu tenho uma palavra para você que tem tentado gerar acessos. Filho, filha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não for tratado e não entender que você é responsável por esse tratamento, pelo seu pecado, você não sai desse ciclo. Nós olhamos para nós e falamos, por que eu estou no deserto? Ai, Deus, eu não mereci. Merece, você merece. Você está aí para ser tratado. E quando você entende, irmãos, que o lugar que você está é merecimento, pertencimento para mudança de nível, para que você tenha maturidade para entrar e acessar a Terra Prometida. Enquanto você eu não mereço, eu prefiro ir para o Egito, eu prefiro as panelas de carne do Egito, tu não sai daí. Vamos lá? Versículo 19. Versículo 19, irmão, estou sem voz nenhuma. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. O que é que eles não deram? O que é que eles não deram? Me diga uma coisa, o ingrato, o rebeliado, ele escuta alguém? Ou ele se vitimiza para não ouvir a voz de Deus? Não deram ouvidos. Antes deles, deixaram dele para o dia seguinte. O maná era diário. O maná era diário. Não podia deixar para amanhã. Amanhã era outro dia com Deus. Deus queria que eles aprendessem a viver de medidas. Deus queria que eles entendessem que naquele dia foi aquilo ali, no outro dia viria outro maná, cordonize. Deus queria que eles aprendessem a viver o diário, a dependência. Se você está no deserto, Deus está ensinando você a ser dependente do céu. Não é fazer mais do seu jeito, mas depender da autoridade de Deus. Depender do trono da glória de Deus. Escuta. Não deram ouvidos a Moisés. Antes deles, deixaram para o dia seguinte. Aquele criou bichos, cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. A paz do Senhor, irmãos. Não saia das medidas de Deus. Não queira acessar portas que não são para você acessar em tempo de deserto, porque vai dar bicho, vai cheirar mal.
Você vai ter prejuízo. Tem pessoas aqui tendo prejuízos porque não estão entendendo que o que você está vivendo é tratamento. 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 E enquanto você não for tratado, você não sai do lugar que você está. E qual é o antídoto, pastora, para o período de deserto? Obediência, fidelidade. Tu não sai do deserto sem fidelidade. Não adianta. Ainda mais se você tiver outras prioridades acima de Deus. Esquece. Vai ficar aí. Obediência. Cria desculpa para não ouvir, não obedecer. Vai permanecer. Murmuradores. Murmuradores. Murmuram ao invés de agradecer. Procuram culpados ao invés de olharem e entenderem. Deus está querendo mudar o meu DNA. Deus está querendo mudar a minha atitude. Deus está querendo que eu evolua, que eu amadureça. Irmãos, às vezes você já deu várias cabeçadas. Quem olha para você vê que você está vivendo os mesmos ciclos e você não sai desse ciclo. Sabe por quê? Porque aproveite a oportunidade que você está num deserto. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você meia louca. Amém? Mas que vai mudar a tua visão. Deserto é oportunidade. Eu vou dizer de novo. Deserto é oportunidade. Porque é oportunidade de você passar de nível. É oportunidade de você ir para a terra que mana leite e mel. É oportunidade de arrependimento, intimidade, maturidade, reconhecimento que Deus é Deus. Humilhação, porque a humilhação abre portas, ela gera propósito. Tá travando, por isso que eu sei que a live não está sendo entregue. Há quem me dera, irmãos, que há uns anos atrás eu tivesse uma pastora Daniele para me ensinar isso. Porque muita coisa na minha vida não teria acontecido. Ok? Quem me dera que há uns anos atrás eu tivesse alguém para dizer para mim que deserto é lugar de promoção. Diga aí, o deserto que eu estou vivendo é promoção. Porque se você cumprir os requisitos do deserto, irmãos, tu vai para dentro da terra prometida. Agora, se no deserto você ficar dando jeitinho, guardando o que não tem que ser guardado, vai dar bicho e vai cheirar mal. E muitos de vocês estão com a vida cheirando mal, tá dando bicho, tá vivendo batalhas, perdas financeiras, perdas emocionais, até patrimoniais. Por quê? Porque tá no deserto e ainda se acha vítima. Se fosse nos tempos de hoje, você ia para a internet fazer um vídeo. Você é uma vítima de Deus. Só que não, irmãos. O deserto é o lugar que Deus levou você para você ser tratado, para você viver um propósito de evolução, para você viver um propósito de desenvolvimento, para você viver um propósito de amadurecimento, para você viver a promessa de Deus e entender para onde estão os ciclos, o que acontece na minha vida, que eu já cometi esse mesmo erro algumas vezes. Deus está dizendo, o deserto é lugar de dependência. É lugar em que você olha e diz assim, o meu destino está na mão de Deus. Hoje tem maná, hoje tem cordonice, amanhã pertence a Deus. Deus queria entender se o povo confiava ou se o povo descredibilizava os feitos de Deus. E quando nós colocamos as nossas necessidades acima daquilo que Deus nos chamou para viver, nós vamos ficar rodeando no deserto, dando bicho na nossa despensa. E os bichos são o que, irmãos? Imprevistos, desgraças, coisas que quebram, coisas que dão errado, coisas que não acontecem. Você pode reparar, eu quero que você faça uma reflexão, você que está no deserto, e que Deus queria tratar você ou está tratando, que você tentou gerar acesso do teu jeito,
foi roubado, tomou golpe, foi defamado. É ou não é? Sabe por quê? Porque o acesso de Deus hoje para você é deserto. É cuidado. É amadurecer você para você chegar no próximo nível. É amadurecer você para você prosperar e nunca mais ter saudade das panelas do Egito. Porque tem gente, irmãos, que é o seguinte: ela pode estar dentro da terra prometida, que ela ainda vai ter um gostinho do Egito. Sabe quem são essas pessoas? São as que não entenderam o que Deus fez por elas. São as que não entenderam que Deus tirou elas com mão forte para elas viverem um tempo novo de vida. Elas continuam olhando para trás. Elas continuam se comportando. Porque sim, irmãos, o Egito traz comportamento para nós. Comportamentos esses que muitas das vezes você só vai perdê-los quando você for para o deserto. Tem comportamentos em nós que quando você vai para o deserto, e aí você tem que orar para Deus enviar água, você tem que orar para Deus enviar o pão, você tem que orar para Deus enviar a carne. É nisso que você vai perdendo o costume do Egito. Você já reparou que tudo que você ora e recebe de Deus tem um valor diferente? Você já reparou isso? Pastora, tudo que eu oro e vem da mão de Deus tem um valor para mim sobrenatural. Quem aí pensa sobre isso? São as pequenas coisas que nós aprendemos a ser gratos. Então por que aquele povo estava no Egito e sai do Egito e vai para o deserto? Deus estava dizendo: eu não posso colocar vocês direto na terra prometida porque vocês vão corromper. Eu preciso primeiro tratar vocês. Eu preciso primeiro mudar a frequência de vocês, porque o corpo, ele carrega frequências, carrega memórias. Quem aqui vai num lugar e diz assim: meu Deus, esse cheiro me lembra alguma coisa? Essa bala me lembra o beijo de alguém. Quem aqui já sentiu isso? Então diga pra mim, o corpo carrega ou não carrega memórias? O corpo carrega memórias. E se Deus não tratar você no Egito, você não pode ser levado à terra prometida, porque o teu corpo está cheio de memórias do mundo, da iniquidade, das relações com os estrangeiros. Exatamente, Letícia. Se a pessoa não mudar porque ela não quer mudança, isso aí é o que eu falo todo dia, filha. Você está certíssimo. Aqui, irmão, só não muda quem não quer. Quem quer, muda. Tem gente que não quer, não tem o que fazer. Então Deus leva você ao deserto e diz assim: aqui eu vou apagar as memórias do Egito. Eu vou mudar a frequência do teu corpo. Eu vou limpar o teu DNA. E o que fica no nosso DNA? Iniquidades e transgressões. E essas iniquidades e transgressões, elas trazem memória, cheiro, lembrança. Ela nos adoece no meio das dificuldades. Luana, filha, prosperidade, paz na tua vida. Você merece. Então Deus olha para você e diz assim: ei, eu te levei para o Egito por causa da tua escravidão, rebelião. Eu te tirei pelo teu clamor. Mas o clamor tira você do Egito, mas não garante você a terra prometida. Vou dizer de novo. O clamor tira você do Egito, mas não garante a terra prometida. Porque para você entrar na terra prometida, você precisa perder a frequência do Egito.
E Deus está olhando para nós e está dizendo: o deserto está limpando a frequência de toda a imoralidade carnal, toda a murmuração, toda a falta de gratidão, todas as vezes que você rompeu a aliança comigo por causa de uma panela de carne. O que é panela de carne, irmãos? É o que o mundo nos oferece. É o que o mundo tem a nos oferecer. A panela de carne era o que o Egito podia oferecer debaixo de uma escravidão. E Deus estava dizendo: a identidade que eu tenho para vocês não é de um escravo que come carne, é de um liberto que vive a promessa. Eu vou dizer de novo: a identidade que eu tenho para vós não é de um escravo que alimenta a sua carne, mas é de um liberto que valoriza a terra prometida, que sabe que vai chegar na terra prometida e que confia no processo, porque o processo ele nos coloca no âmbito da maturidade que Deus tem preparado e projetado para nós. Mas quando você ainda carrega a frequência das panelas de carne, e tudo bem se você for escravo, o importante é alimentar a carne. Então é porque você não carrega o sinal ainda da libertação que você precisa. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós: o deserto, ele apaga a identidade e ele gera uma nova identidade. Irmãos, eu estava falando com a Michelle ainda há pouco. Eu trabalhei 20 e poucos anos em ramo de automóvel. Eu cheguei nos cargos mais altos. Fui diretora, já dirigi 4 empresas ao mesmo tempo. E eu vou dizer para vocês, eu não lembro quase de nada mais. Eu saí do ramo de automóvel em 2023. Eu lembro de juros, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho saudade e nem memória das pessoas que passaram, muito pouco. Nada me aflige na minha alma. Nada. Não sinto nada. Não tenho gosto mais. Eu não sinto gosto das panelas. Eu não sinto gosto das carnes. Porque eu sei que eu passei por um deserto para que o meu DNA fosse apagado e o DNA do céu se achegasse até a mim. E muitos de vocês aqui estão passando sim por um processo. E quanto menos você entender, mais tempo você passa no processo. Quanto mais ingrato, mais tempo. Quanto mais você carregar a maturidade, mais o Espírito Santo de Deus, ele arranca você daquilo que você viveu no Egito. E aquele povo passa 40 anos comendo o mesmo maná e a mesma codorniz. Sabe por quê? Porque quando nós andamos fora da maturidade profética, nós vivemos num ciclo da mesma condição financeira. E muitos de nós não quebramos o pacto com a miséria. Escuta isso. Muitos de nós não quebramos o pacto com a miséria porque ainda temos comportamentos do Egito. Se Deus falou, irmãos, que hoje é hoje, amanhã é amanhã, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Se Deus falou que hoje ele libera o maná e amanhã ele libera de novo, então hoje ele libera e amanhã ele libera de novo. Mas aquele povo, eles ficaram ali no Egito, no deserto, comendo maná 40 anos. Imagine, irmãos, você comeu o mesmo alimento 40 anos. Você se imagina? Você se imagina comendo o mesmo alimento 40 anos? Quem que diz assim, pastora, todo dia a mesma comida? Não muda nada. No 5º dia você já está enjoado.
Eu tô fazendo jejum de líquido, eu já tô enjoada. Só de líquido. Você enjoa. E o enjoo traz pro teu corpo desgosto. Tô errada? Você começa a ficar desgostoso da vida. E o desgosto vem do quê? Do princípio da desobediência. E o que o princípio da desobediência traz para mim? A frequência das doenças, da mentalidade pequena, da mesma vida. Tem gente que não passa de nível. Ela está vivendo a mesma vida no deserto há 40 anos. É a mesma comida, é o mesmo povo, é a mesma conversa. Nada mudou. Por quê? Por causa da desobediência. Deus dizia assim: Moisés, é um gomer de maná só. Não deixa nada para outro dia. Porque senão eu quero ver se esse povo, eles realmente estão entendendo quem eu sou. E o povo ia lá, pegava mais medida, dava mau cheiro, dava bichos. A Bíblia fala que dava bicho. Quais são os tipos de bichos que dava? Sabemos. Pode ser verme, pode ser outros bichos piores. Não é verdade? Pode ser bichos que tragam infecções. Nós não sabemos. Mas o povo vivia na instabilidade da confiança do seu braço. O povo não conseguia acreditar na promessa. Porque, irmão, se eu acredito na promessa, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar, não é verdade? Se eu creio que Deus tem uma terra prometida para mim, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou caminhar, eu vou entrar dentro da proposta de Deus e eu vou viver o propósito de vida que Deus tem para mim. Gustavo, bem-vindo, filho. Mas quando eu não acredito, eu ainda quero fazer as coisas de acordo com o meu braço. E aí, irmãos, dá bicho, cheira mal. Eu não sei, irmãos, para quem é esta mensagem, talvez para mim, talvez para vocês. Eu costumo dizer que toda mensagem que prego aqui, em primeiro lugar, ela vem para mim. Ela me amadurece. Ela me traz um propósito de evolução. E eu quero, cada dia mais, mergulhar nas asas do Espírito. Cada dia mais estar aos pés do Senhor. Cada dia mais viver um propósito de obediência. Viver um propósito de validação. Cada dia mais estar diante dele, obedecendo, seguindo, cumprindo. Então eu quero que você olhe para você hoje e diga assim: Deus, eu estou vivendo o mesmo ciclo. Irmãos, eu vou contar um negócio para vocês. Esse ano de 2025, para mim, ele foi e está sendo um divisor de águas. Desde aquele jejum de 40 dias só de líquido e pastoso, quem estava nesse jejum? Deus começou a abrir a minha visão de uma maneira acerca de coisas que eu deixei para trás há anos e que eu precisava fazer reparação. E demorou, irmãos, para eu poder entender de fato isso como é. Eu estive em oração, estive em jejum e finalmente Deus me mostrou. E eu hoje estou vivendo um propósito de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva, para eu passar para o próximo nível. Talvez você está vivendo um deserto. E você está aí batendo cabeça. Por quê? Deus está dizendo, não é por quê, para quê? Tem porta que vai fechar na tua frente. E tu vai dizer, eu não merecia. Mas tu merecia. Mas eu merecia. Bem-vindo, Rosivaldo. Deus abençoe. E nós olhamos e entendemos que aquela porta fechada era Deus nos levantando a viver o próximo nível. Porque às vezes, irmão, aquela porta que se fechou era Deus gerando no deserto propósito de capacidade. Era Deus olhando para nós e dizendo, você pode. Eu quero levar você ao próximo nível. Eu quero que você cresça, eu quero que você evolua, eu quero que você amadureça. Eu quero que você prospere. Mas você não prospera enquanto você não entender o teu valor.
Enquanto você não entender que eu sou Deus na tua vida, enquanto você não entender que o primeiro princípio é a obediência, não guarde maná para amanhã. Amém? Não guarde maná para amanhã. Se você está vivendo em tempo de maná, não acesse. Deserto tem portas? Quem aí já viu um deserto? No deserto tem portas? Adianta eu acessar portas? Não tem portas. Deserto é aquele lugar que para você está esquecido. Bem-vindo, Alex, prosperidade. É aquele lugar que você olha e diz assim, eu estou esquecido. Mas Deus te coloca naquele ambiente sem nenhuma porta aberta. Aliás, nenhuma porta fechada nem aberta. E ele diz assim, agora é você e eu. Porque, filho, quem é levado para o deserto é porque Deus quer que você seja aprovado para você viver a proposta da terra prometida. É você viver a proposta do trono da glória e da graça de Deus. Alex, que todas as portas que foram fechadas, elas possam se abrir pelo propósito da obediência, pelo propósito do crescimento intelectual, material e emocional. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você nesta tarde, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, glorificado e exaltado. Então eu quero liberar na tua vida hoje, eu não sei, irmãos, qual é as circunstâncias que você está vivendo, mas Deus, Ele me trouxe aqui, Ele diz assim, olha, Camila, que todas as portas que foram fechadas para que Deus trate você, para levar você para um próximo nível, elas cheguem até você, que você entenda e viva o propósito de maturidade que Deus tem preparado e projetado para você. Então Deus olha para nós e Ele diz assim, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não te chamei, boa noite, Sandro, eu não te chamei para morrer no deserto. Repita aí se tiver alguém do teu lado aí. Bem-vindo, Ivane. Dá um safanão assim, diga, eu não te chamei para viver no deserto. Deserto é só uma passagem. Deserto é só um lugar de aprendizagem. Deserto é só um movimento do céu para você chegar no próximo nível que Deus tem para você. O anjo do Senhor me disse assim, ó, diga para esse povo que os imaturos morrem no deserto. O anjo disse assim para mim aqui agora, diga para esse povo que os imaturos morrem no deserto. São aquelas pessoas que sempre têm uma desculpa para aquilo que ela precisa tomar como decisão. Porque, irmãos, eu não vou pro deserto para morrer. Eu vou pro deserto para evoluir. Eu vou pro deserto para mudar o que tem que ser mudado em mim. Deus me ensina. Olha, eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa imediatista. O que é uma pessoa imediatista? É aquela pessoa que tudo tem que ser para agora. E esses dias eu de joelho aqui falei, Deus, eu renuncio ao imediatismo. Eu renuncio a qualquer frequência de independência. Eu não sou independente mais. Eu não tenho mais independência. Eu renuncio. Toda a frequência de independência que eu possa carregar ainda no meu DNA. Eu renuncio ao imediatismo. Porque, Senhor, eu estou num deserto e dentro desse deserto eu só chego no próximo nível se eu entender por que estou no deserto. Se eu não entender por que estou no deserto, eu não saio dele. E ali, irmãos, o diabo me rouba tempo. Dá uma olhada para você e entenda quanto tempo Satanás tem roubado de você.
Porque ao invés de você olhar para o deserto e tentar entender o porquê que não muda, você olha e diz assim: eu não sei porque que eu estou no deserto. Está no deserto? Bota o teu joelho no chão e pergunte a Deus. Está no deserto? Põe a tua cara no pó e diz: Deus, por que eu estou no deserto? Para quê? O que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer mudar na minha casa? O que o Senhor quer mudar na geração da minha família, Cláudia? Que os acessos de deserto que você assumiu na tempo da ignorância, eles caiam por terra. Que todos vocês que estão no propósito do povo, vocês cheguem até a terra prometida consciente da maturidade profética que tem chegado para vocês aqui diariamente. Porque o povo representa bem, né, irmãos? Nós olhamos assim e dizemos: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu estou no deserto, mas eu vou dar jeitinho. Vou falar de novo: o deserto não tem portas. Imediatismo, Luzinho, eu sou imediatista. Eu sou imediatista. Irmãos, eu estou muito melhor. Se você tivesse sido meu funcionário um dia, tu ia sofrer. Porque o negócio comigo era agora. Não tem muita conversa fiada, não. É resolução agora. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu dou tudo. Então eu quero que a pessoa também faça igual. Ponto final. Então esses dias aqui, de joelhos aqui, Deus falou para mim assim: renuncie ao imediatismo. Renuncie à independência que você carregou a vida inteira. Você foi independente, foi morar cedo sozinha, porque não tinha pai e mãe responsável. E eu de joelho aqui, irmãos, eu comecei a renunciar à independência. Falei: Deus, eu não sou mais independente. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E se eu tentar entrar em algum acesso, o Senhor deixa dar bicho mesmo, mau cheiro, para eu aprender que eu mereço. Eu mereço. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Tudo que você está vivendo na tua vida é consequência, filho. Amém? Tudo que eu estou vivendo na minha vida é consequência. De quê? De imediatismo. Porque o diabo, irmãos, ele pega o imediatista e ele sabe que o imediatista resolve tudo para ontem. Porque todo imediatista, ele tem frequência de inteligência. Então ele se aproveita daquele imediatismo para comprometer o destino daquela pessoa. Ele aproveita o imediatismo daquela pessoa. Não é assim, gente? E ele faz assim: a pessoa muito inteligente, ela mata os cenários, ela diz: é aqui, blum! E aí o diabo pega e fala: pronto, comprometi a vida emocional, material, espiritual, financeira. E ali você fica convalescendo. E esses dias aqui eu falei: Deus, o que eu ainda preciso renunciar? Fala comigo, Deus. Eu não quero mais ser independente. Eu sou dependente mesmo. Eu sou filha chata. Filha que pede tudo pro pai. Filha que não para de pedir. Sabe? Filha que não para de pedir. Filha que pede. Filha que conta. Olha, Deus, fulano me fez mal. Olha, fulano falou isso. Olha, Deus, eu me tornei esse tipo de filha que eu não era. Que tudo fala com Deus. Ah, Deus, eu preciso disso. Só tem que me dar isso. E ali eu perturbo Deus, eu vou pro joelho, porque eu falo assim para Deus: o Senhor é meu pai. O Senhor faz papel de pai para mim. Eu não vou deixar nada nem ninguém tirar de mim a relação da dependência. Eu fui muitos anos independente, não quero mais ser independente, não sou independente. Sou totalmente dependente do meu pai. É o meu pai que me dá ordem sobre onde eu vou, o que faço, qual posto de gasolina eu abasteço, qual o mercado mais barato. Tudo é o meu pai que me diz. Eu sou aquela filha chata que diz assim: Deus, pisaram no meu calo. Quem aí já fez essa experiência com Deus? Dependendo do nível de intimidade, o teu pai defende. Olha, e como ele defende. Então eu falo tudo para Deus, no propósito da independência. Conta tudo pro meu pai, eu conto tudo pro meu pai. Tudo, pai, estão fazendo isso comigo, falaram isso para mim, aconteceu isso, a pessoa me maltratou. E aí, irmãos, eu espero uns diazinhos
E eu vejo Deus entrar. Alguns dias só. Não demora muito não. Deus começa a gerar justiça. Eu conto tudo pro meu pai. Ah, Deus, eu quero comer isso, quero comer aquilo. Poxa, eu queria viver isso. Poxa, Deus, eu queria comprar uma roupa. Tudo eu peço pro meu pai. Eu não sou mais independente. Eu não quero ser uma mulher independente. Eu não. Sou dependente do meu pai. Eu tenho um pai. Quem cuida de mim é ele. Irmão, se eu disser para você que essa é a chave, essa é a chave que movimenta. Deus, ele não resiste a um quebrantado coração. Deus, ele não tem resistência a uma pessoa que é dependente dele e tem um coração quebrantado. Ele se derrete para uma pessoa que é dependente dele. Quem lembra de Davi? Pecador, sanguinário, mas ele se derretia na presença de Deus. Deus, ele não resiste a um filho dependente dele, a um filho relacionado com ele. E é muito perigoso mexer com alguém que é relacionado com Deus. É muito perigoso mexer com alguém que se coloca no lugar de dependente de filho. É perigosíssimo, irmãos. Porque se você tem essa relação de contato com Deus, ele sabe de tudo. E ele vai te defender nos mínimos detalhes. Então eu quero ministrar no seu coração hoje. Se você está num deserto, coração cheio do Espírito Santo, Renê, não saia do maná que Deus tem entregue a você diariamente. Porque senão, irmão, cheira mal e dá bicho. Tem um coração cheio do Espírito Santo, cheira mal e dá bicho. E esse cheira mal e dá bicho compromete áreas da nossa vida. Compromete a saúde emocional que Deus tem para nós. Eu falei sobre isso, acho que foi ontem. Quem já viu aí um corpo sendo devorado por animais, por vermes? Você já viu aí algum vídeo disso? É uma coisa horrível, né, irmãos? O corpo sendo devorado por vermes. Assim somos nós. Áreas da nossa vida que nós não entendemos o que Deus quer para nós, aquilo ali fica comendo áreas da nossa vida. Então talvez a tua vida financeira, ela está sendo comida porque Deus falou para você que é tempo de maná. É tempo de estrutura financeira. É tempo de estrutura emocional. Não é tempo de tomar decisões fora do propósito de Deus. É tão grandioso, irmãos, o que nós estamos falando, que nós começamos a ter a percepção de que o maior contexto da humanidade é a obediência. É o obedecer. É o caminhar com Deus. É o esperar em Deus. Me diga uma coisa. Se você tem um propósito e ele não te respondeu, o que você faz? O que você faz? Qual é a atitude que você toma? Qual a atitude que você toma? Continua pedindo. Não sai da posição enquanto ele não manda. Mas o imediatista, como eu fui a vida inteira, ele toma atitudes. E essas atitudes, elas vão comprometer a rota do teu destino. Então, irmãos, eu não sei se o teu problema é imediatismo, negligência, infidelidade. Eu não sei. Mas renuncia. Renuncia. Passe a depender de Deus para tudo. Não saia do lugar enquanto Ele não mandar você sair. Não pare de orar enquanto não receber. E se receber, vai viver aquilo que Ele quer que você viva. Amanhã, irmãos, eu vou estar pregando sobre um assunto muito grandioso. Quem aqui já orou a Deus, pediu uma promessa a Deus e quando ela veio, você jogou fora?
e me arrependo amargamente até hoje. Se Deus me desse uma única chance, fazia tudo diferente. Você orou a Deus, fez um voto, Deus foi lá e te deu. Você foi lá e fez pouco caso daquela promessa. Então nós vamos falar amanhã sobre como nos comportarmos em tempo de oração. Não adianta orar e não ter visão intelectual. Porque tem gente que ora, mas não tem visão intelectual. Quando recebe, joga fora. Tem gente que ora, mas não tem maturidade para ter entendimento de que aquilo ali veio de Deus, que você precisa tratar aquilo com muito amor e carinho. Não é assim? É de manhã, amanhã às 8. E nós ficamos orando a Deus. Ora, faz voto, faz jejum, faz propósito com Deus. Quando a bênção chega, você trata essa bênção de qualquer maneira. Aí ela vai embora, Deus tira. E aí depois você, às vezes não se arrepende na hora não. De repente você vai se arrepender daqui a muitos anos. Aí você vai dizer: que porcaria de filho sou eu, que orei a Deus, pedi algo para Deus. Quando Deus me deu a marca da herança, eu fui lá e joguei fora. E sabe por que, irmãos, que nós estamos sentindo esse arrependimento? Eu preguei de manhã sobre isso. O arrependimento ele é diferente do remorso. O remorso é aquilo que sentimos e não mudamos. Eu tenho um remorso, mas eu não mudo, né, irmãos? Eu continuo me comportando igual. Eu tenho um remorso, mas eu não mudo. Eu continuo tomando atitudes fora do arrependimento. Mas o arrependimento, irmãos, ele dói. Ele dói. Ele te traz dor. Você fala: Deus, como que eu pude? Meu Deus, como que eu pude? Não é assim? Quem aí já viveu uma fase de arrependimento? E eu quero dizer pra você, ó, a Rita botou: eu vivo. Forte, né, irmãos? Sabe o que Deus está falando pra nós? Dentro do deserto, amadureça dentro da oração e amadureça no ensinamento. Porque, irmãos, é inevitável que se você ora, a promessa chega. Quem aqui já orou e já recebeu de Deus um milagre? Então, se você orar, você vai receber. Mas você precisa entender qual é o tamanho da tua responsabilidade sobre o recebimento de uma promessa. Entendeu? Porque não é só sobre orar e pedir. É sobre orar, pedir, receber e manter. E valorizar. Para receber outras. Porque não adianta, irmão, você pedir e não saber manter. Isso é falta de maturidade. E essa falta de maturidade, geralmente, ela é de quem não entendeu o propósito do deserto. Forte, né, irmãos? É quando a pessoa não entende que o deserto foi o lugar que Deus levou ela para mudar a visão dela. Para mudar o sentimento, a atitude, o comportamento. É aquela pessoa que ela anda na cegueira emocional. Ela já cometeu vários erros e continua se comportando mal. E como que Deus vai tratar uma pessoa que não tem visão daquilo que Deus quer cumprir nela? Luana, porque às vezes é assim, a gente está num deserto e a gente recebe. Mas se a gente não identifica o motivo do deserto, a gente não amadurece. E se não amadurece, a gente não valoriza as propostas que Deus tem para nós. Quem lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? Não havia uma proposta sobre Sansão? Ele não jogou fora? Irmãos, como que um homem igual a Adão vive
num jardim, batendo papo com Deus, a maior confiança que Deus dava para ele, mandando ele dar nome aos animais. O cara era cercado de tudo. O cara rompe a aliança e vai trabalhar do suor, e daí para lá toda a sua geração é corrompida pela falta de arrependimento. Porque no momento que ele tinha que se arrepender, ele se achou certo, ele se achou vítima. Então Deus está falando conosco. É tempo de nós olharmos para o deserto que nós estamos. Não quero acessar o que não tem que ser acessado. Deserto tem camadas. Deserto tem tempos. Tem tempo que o teu irmão já está dando testemunho, porque ele já está 4, 5 anos no deserto, 2 anos, 1 ano, não sei. E de repente Deus está dizendo, eu vou ter que deixar você 3 anos no deserto por causa da imoralidade da tua carne. Carnalidade. Talvez você vai ter que viver num deserto por causa do imediatismo, negligência, falta de postura, falta de posicionamento. Não é assim, irmãos? Então eu quero ministrar no seu coração hoje. Eu não sei qual é a camada do deserto que você está. Irmão, eu estou muito rouca. Tem uns 2, 3 dias que eu estou com uma alergia braba, aí compromete logo a minha voz. Tinha muito tempo que eu não ficava assim. Então hoje, eu quero que você entenda e identifique qual é a camada do deserto que você está. É de maturidade? É de crescimento? É de bater em portas e elas não se abrirem? Mas uma coisa eu sei. Se você se mantiver íntegro dentro do deserto, você coloca os pés na terra prometida. Não tem como você obedecer a um Deus que é Pai e Ele não proporcionar a você aquilo que Ele te prometeu que te proporcionaria. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos, que a promessa se cumpra, mas que você entenda que o deserto, ele é o lugar que você precisa estar para passar de nível. E se você entender que hoje você precisa sofrer mudanças, você precisa apagar a frequência corporal do Egito, você vai chegar na terra prometida e vai viver um testemunho extraordinário de Deus para a sua vida. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, que o sobrenatural de Deus esteja conosco. Deus abençoe meu filho e que nós possamos, de maneira grandiosa e extraordinária, entender, identificar e valorizar. Porque se eu estou no deserto, tem uma terra prometida para mim. Concorda? Vamos fazer conexão aqui? Se eu estou num deserto, existe uma terra prometida para mim. Mas eu só chego nela se eu entender a proposta do deserto. Senão, eu estou no bando de Corá, Datã e Abirão e serei sucumbido pela terra. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de vocês, que nós possamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, que nós possamos avançar no propósito da evolução que o Reino de Deus tem projetado para nós. Um beijo grande, que o Espírito de Deus esteja conosco. Amanhã estou às 8 da manhã, tá bom? No nosso café com intelectualidade cristã, amém? Quem aí quer ser intelectual? Quem aí quer ser intelectual? Quem aí não quer ser mais crente menino nem imaturo? Crente bobão? Pra gente não, irmãos. Crente bobão, esses crentes bobão. Amém? Nós vamos ser crentes intelectuais, carregados de princípios, de inteligência emocional e maturidade. Amém? Nível superior. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quer ser crente madura, né, Zeni? Isso aí. Que Deus abençoe vocês de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Beijo, beijo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.